Olá, irmãos. Olá, você que nos assiste aqui no canal do Evangelho. Bom, quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer que não deixe de ser uma alegria estar com os irmãos aqui, reunidos no nome do Senhor. Nós estamos aqui para exortar o nome do Senhor, estamos aqui para pregar o arrependimento e o Evangelho a toda criatura. E nesse dia de hoje eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Esther, no versículo 4. Então, Esther 7, 4, peço que você acompanhe comigo. E vamos direto ao ponto. A palavra diz o seguinte: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Irmãos, essa é uma conversa entre a rainha Esther, o rei Assuero e também o príncipe Amã, o principal dos príncipes daquela época, o príncipe Amã. E é na verdade um banquete, uma mesa, eles estão reunidos ali, estão conversando e na verdade a rainha Esther ela está constatando que o povo dela está vendido, vai ser lançado a perder, está condenado à destruição. E ela fala, se ainda nos vendessem por servos e servas, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então essa conversa dela para com o rei também na presença de Amã. Só que Esther nem sempre foi rainha. Esther ela é uma moça judia, criada pelo seu primo Mardoqueu, também judeu, porque os seus pais morreram. E eles estão morando ali na cidade de Suzã, na fortaleza de Suzã, que é a cidade na qual habita o rei do principal império da época, que é o rei Xerxes I, ou o rei Assuero. E os judeus já estavam espalhados em várias cidades, né? No início ali, quando houve o exílio da Babilônia, os judeus já estavam lá por 70 anos, passaram como escravos lá por 70 anos, e depois uns vão ficar em Suzã, outros migram para outras cidades da Média, enfim. E o que acontece é que Esther e Mardoqueu estão na cidade de Suzã durante o reinado do rei Xerxes I. Então o que acontece? A rainha Esther não era rainha. O rei Xerxes I ele busca uma rainha. Por quê? Porque ele expulsa a rainha Vasti do seu posto de rainha. Então quando ela expulsa, aquele cargo fica desocupado, aquela posição fica desocupada. E ele pede que enviem mulheres a ele, que ele escolheria a mulher na qual seria a nova rainha. E ele faz duas requisições. Ele quer que a mulher seja no mínimo virgem e também no mínimo formosa à vista. E ele envia o guarda das mulheres, o eunuco de nome Hegai, para todas as províncias, né? Eram mais de 100 províncias que havia no Império Persa, e ele ia de província em província e ia ali fazendo uma seleção das mulheres virgens e formosas à vista, e ia levar a presença do rei em determinados dias para que o rei pudesse escolher quem seria a nova rainha. E Mardoqueu, que criou Esther, ele lembra que Esther é uma moça virgem e é uma moça formosa à vista. Então quando esse eunuco do rei está passando na província, está passando próximo deles ali, ele leva Esther à presença desse eunuco para que ele conheça Esther, né? Afinal Esther tinha os requisitos que era virgem, ser virgem e formosa. Tá? Então eu peço que você acompanhe aqui no capítulo 2, versículo 8, como é que foi essa aproximação. E diz assim a palavra: sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, né, que mandado era esse? Para que achasse uma nova mulher. E juntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther. Levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também a lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo nem a sua parentela, porque Mardoqueu tinha ordenado que o não declarasse. E no versículo 15 diz o seguinte: chegando, pois, a vez de Esther, a vez do quê? Né? A vez dela ir à presença do rei. Né? Chegou a vez de Esther de ir à presença do rei. Né? Para ir ao rei, como diz aqui, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres.
e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. E assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então, o que acontece aqui? Acontece que Esther é levada a esse guarda das mulheres, ela é virgem, ela é formosa à vista, ela alcança graça aos olhos dele e ela é levada à presença do rei. Mas ela em nenhum momento fala da sua parentela, em nenhum momento ela fala que é judia. Você tem que entender que esse é o Império Persa, de costumes persas, onde a lei era persa. E Esther era judia e seguia outros mandamentos, os mandamentos do Senhor, seguia aquilo que era os mandamentos do Rei da Glória. Então, as primeiras características que a gente pode ver de Esther é que, primeiro, ela é virgem e tipifica o servo fiel. Porque o que representa essa característica de virgindade? Né? A pessoa que é virgem, né, ela está se guardando para um. Ela não faz com nenhum, ela não está naqueles costumes. Por quê? Porque ela está se preservando, ela está se guardando para um, ela está separada para um. Assim é o servo fiel. Ele não faz tudo que os outros fazem. Ele se guarda de todo esse pecado, ele se guarda de todas essas coisas que o mundo faz, porque ele, na verdade, está se guardando para o Rei da Glória. Então ele faz os mandamentos que o rei manda para se preservar, para se guardar. E outra característica da virgindade é a limpeza. É uma moça limpa, ou seja, a pessoa que foge do pecado e por fugir do pecado, por se separar, por se preservar na presença de um, né, a virgindade tipifica também o servo fiel. Outra característica que a gente vê é que ela era formosa à vista. E é claro que você pode pensar que, poxa, com certeza, ela devia ser linda, né? Devia ser uma moça linda. Mas, você já se fez essa pergunta? Fulano é bonito, mas quando ele tem essa atitude, ou aquela atitude, ou ele fala isso ou aquilo, ele fica mais bonito ainda. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa, quando ela se preserva para o Senhor, quando ela foge do pecado e se guarda para Deus, o Senhor, ele vive na pessoa, ele mora na pessoa, e de maneira que a pessoa não faz mais aquilo que ela faria por si só, mas as atitudes que emanam dela emanam do Senhor. E que atitudes são essas? Né? São os frutos, que é mansidão, temperança, paz, gozo, fé, longanimidade, benignidade, bondade, graça. Então esses frutos emanam da pessoa de maneira que não só ela é bela, né, mas ela fica mais bonita ainda quando tem esse tipo de atitude, quando esses frutos emanam dela. Então são características de Esther. E por que ela tinha as características dessa do Senhor? Porque ela se preservava, ela se guardava. E por Esther fazer isso, a gente pode ver aqui no versículo 9 que ela alcançou graça. Olha só, e a moça pareceu formosa aos seus olhos. Aos olhos de quem? De Hegai, né? Hegai que tinha ido lá fazer a seleção das mulheres. Então ela pareceu formosa aos olhos de Hegai e alcançou graça perante ele. E aqui, irmãos, só para a gente fazer um parênteses, graça nós não produzimos. Graça é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você não produz a graça, né? Mas ela alcançou graça aos olhos de Hegai. Por quê? Porque o Senhor estava nela, o Senhor estava com ela. E por que o Senhor estava com ela? Porque ela se preservava para o Senhor. Então, rapidamente, só para um breve entendimento. Vale a pena ressaltar também uma outra característica da graça, a suficiência. Em Coríntios está dizendo o seguinte: Deus, e só Deus, é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis também para toda boa obra. Então, a graça faz com que você alcance a suficiência. Nós não somos autossuficientes. Alguém pode até acreditar que é, mas não somos. Você pode buscar muito intelecto, muita força física e às vezes não conseguir resolver o que você precisa resolver. Mas a graça de Deus basta, ela é suficiente. Então é isso que quer dizer esse versículo. E ela vai à presença do rei aqui no versículo 15. Diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Por que ela não pediu nada, irmãos? Ela não pediu nada
Porque a graça estava com ela, a graça do Senhor Jesus estava com ela, a graça do Rei da Glória estava com ela. As pessoas fazem essa metamorfose por fora, não é mesmo? Não tem problema você usar enfeite, não é isso, mas ela não precisou de muito enfeite, de nenhum estardalhaço, ela não precisou, sabe, ser expressiva externamente, porque a graça de Jesus habitava nela. Era suficiente, a graça de Jesus era suficiente. Por isso que ela não pediu nada. E a palavra diz, a não ser aquilo que o eunuco do rei, guarda das mulheres, havia pedido. Né? Ou seja, você vai cumprir o que no mínimo o guarda das mulheres falou. E a palavra diz que Esther alcançava graça aos olhos de todos quanto haviam. Já falamos, graça não vem dela, é dom do Rei da Glória. E Esther foi levada à presença do rei Assuero na casa real. E no verso 17 diz o seguinte, e o rei amou Esther, amou mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. E então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presente segundo o estado do rei. Então, brevemente, só para entender como que a Esther se tornou rainha, né? Foi diante desse contexto, e ela vai se candidatar ali com formosura, ela vai se candidatar ali sendo virgem, sendo uma mulher que se guarda, buscando aquilo que não é dela, mas o que é do Senhor e que é suficiente, que é a graça. E ela vai alcançar graça aos olhos do rei, e o rei vai tomá-la por rainha. Tá? Então é nesse contexto que ela entra como rainha ali do Império Persa. E a palavra diz o seguinte, e continuando, né, com a história rapidamente, logo depois dessas coisas, eu não vou ler aqui, só para a gente poder adiantar aqui o culto, tá? Não ficar algo muito extenso. Então no capítulo 3, rapidamente um resumo, depois que Esther se tornou rainha, o rei, que era o rei principal da Pérsia, o rei Xerxes I, ele vai anunciar o principal dos príncipes daquela época. Haviam várias províncias e vários principados e vários príncipes por isso, mas ele vai colocar um como principal dos príncipes, de nome Amã. E ele vai exaltar Amã como principal dos príncipes, de maneira que o povo se maravilha, o povo vai se curvar diante dele, o povo vai ficar maravilhado, né? Só que o que acontece? O primo de Esther, né, o Mardoqueu, ele não se curva perante Amã. E a palavra também diz aqui que outros judeus tinham costumes diferentes daqueles que os persas tinham. Então o que isso significa? Significa que o povo judeu, o povo fiel judeu, não se curvava perante Amã. Porque o Senhor, o Rei da Glória, falou, sobre criatura nenhuma você vai se curvar, a não ser diante de mim. Então você só se curva perante mim, perante o Rei da Glória. Então por isso eles não se curvavam aqui. Todos os judeus que viviam ali naquela época, eles vão obedecer às leis da época do Império Persa. É claro, por que eu não vou obedecer? Vou escandalizar as pessoas? Não. Por mais que eu sei que a lei é do homem, eu vou obedecer. Só que quando a lei do homem fere a lei do Rei da Glória, então aí eu tenho um problema. Aí eu tenho que me posicionar. E o povo se posicionava. Mardoqueu, o primo de Esther, se posicionou. Não vou me curvar perante este príncipe. E esse príncipe, ele se ira com isso tudo. Ele não vai se conformar com isso, né? Ele quer que as pessoas se curvem perante ele, todas elas. Na verdade, ele já tem várias riquezas. Ele é o principal dos príncipes, mas ele quer que todos se curvem perante ele. Então, o príncipe Amã, ele não fica só pensando em acusar Mardoqueu, que é o primo de Esther, mas ele pensa em fazer algo com relação a todo o povo judeu, o povo que não segue aquelas leis dos persas. Então ele vai chegar para o rei e vai falar assim, vai colocar os judeus como infratores e vai dizer o seguinte, esse povo não segue nossa regra, não convém deixá-los ficar. Né, para tentar punir o povo judeu. Então vamos acompanhar aqui no versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra. Amã disse ao rei Assuero, existe um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos
e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, se bem parecer, como se diz nos dias de hoje, né, fazendo a caveira dos judeus, né, como se fosse isso, né? Então, se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, o que ele sugeriu para o rei? Esse povo não segue completamente a sua lei. Então, não convém deixá-los ficar. Vamos matá-los e eu ainda vou dar uma recompensa para quem o fizer. Versículo 10. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. E disse para Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Versículo 13. Ainda que com relação ao versículo 11. Então, você pode ver que o rei Assuero dá carta branca para Amã fazer o que bem entender com o povo. Então, esse povo é teu, esse anel te é dado, esse povo aí para fazer dele o que bem entender. E ele faz. Versículo 13, acompanhe. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, que matassem, que lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, tudo em um único dia, irmãos, dia 13 do 10º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo, ou seja, roubassem os seus pertences. Versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Claro, né? A cidade ficou confusa. Você vai mandar parte da cidade matar todos os judeus em um único dia? Mulheres e crianças, jovens e adultos e velhos, moças e rapazes, todos morrerão nesse mesmo dia, que é o dia 13 do 10º mês. E é como se fosse um formulário, como se fosse uma mensagem, e essa mensagem é entregue pelos correios a todas as províncias. E aqui eu quero só lembrá-los de uma situação. O povo judeu tinha sido exilado na Babilônia. Eles sofreram por 70 anos na escravidão da Babilônia. Isso fora o sofrimento de antes, das épocas da deportação, quando eles estavam sendo levados cativos, arrastados de Jerusalém para a Babilônia. E também sem mencionar aqueles que estavam no Reino do Norte, que era o Reino de Israel, que haviam fugido para o Reino do Sul e sido levado cativo também para a Síria, quando a Síria atacou o Reino do Norte. Então o povo já estava sofrendo bastante, várias gerações em sofrimento, e aí nesse momento eles descobrem que vai haver um juízo sobre o povo, para destruir o povo, saquear o seu despojo. Vai haver recompensa para quem destruir esse povo em um único dia. Agora, só também para explanar com os irmãos, o Império Persa era imenso, imenso. Era praticamente todo o território onde havia pessoas naquela época. É claro que haviam pessoas em outros territórios, mas era uma parte imensa ali no Oriente Médio, na qual muitos judeus viviam. Na verdade, eu acredito que 95% dos judeus, ou até mais, viviam dentro do Império Persa. Então, se você fala que todos serão destruídos em um único dia, é quase que dizer, vamos dizimar os judeus da terra. E o povo, como eu já falei, já havia sofrido bastante. Com a notícia se espalhando, irmãos, e aqui no capítulo 4 vai dizer bem isso, a notícia se espalhando, os judeus, é claro, ficaram muito tristes. Era pranto, era a situação caótica, era a situação de luto, a situação de quem já sabe que tem o dia certo para morrer. Você já imaginou isso? É como quem está no corredor da morte, né? Naquelas prisões lá que sabem que tem o dia certo que vai morrer, né? Infelizmente existem essas prisões. Então, assim, eles tinham um dia certo para morrer. O povo estava em pranto, estava chorando, estava em luto. A palavra diz que Mardoqueu ele rasga suas vestes de tamanha angústia que ele está sentindo. E o povo se veste com um saco cheio de cinzas, né? Para mostrar o luto que o povo sentia daquilo que iria acontecer sobre eles. E Mardoqueu ele vai com um saco cheio de cinzas lá na porta do rei, para mostrar para quem estivesse passando por ali o luto dele. E acontece que depois dessas coisas,
depois dessa informação se espalhar, quem não sabia ainda do que estava acontecendo era Esther. E eu quero te relembrar que Esther é moça judia, mas ainda ninguém sabia ali no Império Persa que ela era judia. Então ela vê o seu primo lá na porta com um saco cheio de cinza e fala assim: manda um mensageiro lá para saber o que está acontecendo lá com meu tio, que ele está em luto. E aí o mensageiro vai falar com ele e Mardoqueu vai falar para o mensageiro explicar para Esther sobre tudo o que está acontecendo. Então acompanha rapidinho no versículo 7. Diz assim: Mardoqueu lhe fez saber, lhe fez quem? Esther, né? Lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançarem a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e agora é muito importante, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Ou seja, Mardoqueu falou assim: olha, a gente vai ser destruído no dia X, do dia 13 do 10º mês. Vai falar com o rei, vai pedir para o rei, vai suplicar ao rei. E essa é a mensagem que Mardoqueu manda para ela. E ela responde, ela replica e diz o seguinte, aqui no versículo 11, tá? Ela diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então, é como quem diz assim, Mardoqueu tenta imaginar que é uma figura de pai para Esther, né? A figura paterna ali, ele que criou ela, né? Ele que a criou. E ele diz: Esther, vai suplicar ao rei, vai pedir para o rei, a gente vai ser destruído. E Esther vira e fala assim: não, eu não vou ir lá falar com o rei assim do nada, porque há uma sentença se eu for falar com o rei, eu corro risco de morte. Se eu entrar no pátio interior na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. Há uma sentença de morte para quem fizer isso. A não ser que o rei achar ok e tocar em mim com um cetro de ouro. Aí tudo bem. Então você consegue ver, Mardoqueu fala, vai e faz. E Esther começa a achar ali os problemas, os riscos, né? E essa parte da Bíblia é muito interessante porque mostra o encorajamento de um pai para uma filha, né? Vai, filha, agora é sua vez, não há nada que eu possa fazer, é sua vez, vamos agir. E é claro que a filha tem medo, ela diz assim: olha, mas tem esse problema, tem aquele problema, tem esse risco, tem aquele risco. E o pai continua: eu sei que tem, mas agora é sua vez, vamos lá. Então acompanha aqui no versículo 13 o que Mardoqueu disse para ela, depois dela falar dos riscos para Mardoqueu, né? Então ela disse assim: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa parte é extraordinária, porque ele vai encorajar ela. Ele vai dizer o seguinte: você pode agir ou não, Esther. Você agindo ou não, socorro de outra parte virá para os judeus. É como quem diz assim: você pode agir ou não. Deus vai fazer o que ele tem que fazer, independente de você agir, porque ele não depende de você. E aí ele finaliza: mas quem sabe, se para tal tempo como este não chegaste a este reino. Irmãos, e não tem como não relacionar com a nossa vida. Não tem como. Você sabe que às vezes nós temos a oportunidade de falar do arrependimento, de falar de Jesus para alguém. Às vezes nós temos a oportunidade de estender a mão para alguém, de levantar alguém. E a palavra diz que esses momentos surgem, né, como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, então às vezes surge esse momento numa reunião, surge esse momento com o seu, enfim, com o seu funcionário, surge esse momento com o seu amigo, surge no ônibus, na rua, na casa de um parente, na própria igreja, surge esse momento.
e você pode agir ou não. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer pela pessoa, independente de você, porque Deus não depende de você, nem de mim. Mas a palavra diz, mas quem sabe se para tal tempo como este não chegasse esse reino? Então eu te digo, mas quem sabe, irmão, se para tal hora como essa, você não está nessa posição, nessa reunião? Quem sabe se para tal hora como essa, você não pode ser usado como instrumento de Deus no seu trabalho, na casa dos seus parentes? Quem sabe se você não pode ser usado como instrumento de Deus para falar do arrependimento e falar de Jesus nesta hora? Podemos agir ou não. O rei da glória vai fazer o que ele tem que fazer, mas quem sabe, né? Se a gente não está aí exatamente por esse propósito. Então fica essa palavra encorajadora também para os irmãos. Amém? Então, Mardoqueu ele vai encorajar Esther com tudo isso. Né? E Esther, ela é encorajada realmente. Ela responde, ela fala o seguinte, no versículo 16. Bom, Mardoqueu, então vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. E então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu dos seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do seu aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou novamente graça aos olhos do rei. E o rei apontou para Esther o seu cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, novamente, irmãos, Esther achou graça aos olhos do rei, novamente a graça não vem dela. Novamente, a gente vê como que Esther se aproxima do rei, como que nós vamos à presença do rei também. Como que nós vamos à presença do rei da glória? Como que ela foi? Ela se abdicou de si mesma, anulou a si mesma, aniquilou a si mesma, aniquilou a sua vontade, porque o jejum é isso. O jejum é dizer assim, não vou fazer a minha vontade, não vou alimentar a minha carne para ficar sensível, para que os ouvidos fiquem sensíveis à voz do Senhor, para que eu me relacione com o Senhor. E além disso, o jejum é uma arma espiritual. Esther ela não foi com todo o intelecto, ela não foi com toda a força física, não. Ela foi com o Senhor, ela foi com a graça do Senhor, que é suficiente, que nos basta. Essa é a arma que ela usa. Eu não estou falando aqui que não devamos estudar. Pelo contrário, devemos estudar sim. É importante que nós nos esmeremos no conhecimento, não tem problema nenhum, é ótimo isso. Mas a gente não pode achar que isso é suficiente. Não, eu vou lá e eu vou conseguir, porque agora o meu intelecto está lá em cima, nossa, eu sei de tudo. Você não é suficiente, você pode até achar que é, mas só a graça do Senhor nos basta. Então Esther ela vai com toda essa reverência falar com o rei. Ela faz o jejum, o povo jejua. E a palavra diz aqui no capítulo 5 que ela se veste com vestidos reais. Isso mostra reverência, irmãos. Como é que você vai falar com o Senhor? Como é que você faz? Como é que você faz o seu clamor? Você se tranca no quarto, você tenta esquecer das coisas externas e estar naquele momento, naquele tempo só para o Senhor? Ou você, enquanto a televisão está ligada, você fala, deixa eu fazer uma oração aqui. Está no meio do trânsito, deixa eu fazer uma oração aqui. No meio do alvoroço, no meio da bagunça. Né? Então isso diz muito para nós no que diz respeito à reverência. Como é que a gente fala com o Senhor? Como é que a gente se dirige a Ele? Né? Enfim. Então quando o rei aqui, Assuero, ele pergunta para Esther, Esther, então o que é que tu queres? Né? Então Esther ela vai falar aqui para o rei que ela tem sim uma petição e um requerimento, mas que ela gostaria de reunir o príncipe Amã. Lembra aquele príncipe que já tinha marcado o dia da morte dos judeus? Pois é. Eu quero marcar aqui um banquete com o príncipe Amã e com o senhor rei Xerxes I, rei Assuero. E num banquete eu irei falar do meu pedido, do meu requerimento. E assim foi feito. E eles se reuniram
lá na Fortaleza de Suzã para esse banquete. E eu peço que você acompanhe agora no capítulo 7, versículo 1. A gente vai estar lendo até o versículo 4. E diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei Ester no segundo dia, no banquete do vinho: Qual que é a tua petição, rainha Ester? Isso te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, vírgula, e aqui eu quero só falar rapidamente. De novo, reverência. Se, ó rei, achei graça aos seus olhos, e se bem parecer ao rei, é você ter reverência, é você reconhecer que ele é tudo e você é nada, é você reconhecer o quão dependente você é. Se bem parecer ao rei. Qual foi a oração de Jesus, irmãos? Lembram? Antes de ir para a cruz, ele orou assim: Senhor, se possível, me passe desse cálice, mas que a sua vontade prevaleça acima de tudo. É reverência. Olha, Esther, aqui, ó. Se achei graça aos seus olhos e se bem parecer ao rei, ou seja, se for da tua vontade. Eu falo isso, irmãos, rapidamente, só porque as pessoas às vezes elas ficam falando assim: Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Não é bem assim, sabe? Reverência. Ele é tudo, nós nada. Agora, se ele habita em nós, aí nós podemos oferecer alguma coisa como instrumento dele. Mas continuando. No versículo 13, ela respondeu: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque, e agora ela vai constatar, né? Uma constatação. Porque nós estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Esse foi o primeiro versículo que a gente leu antes de começar, no início do culto. Tá? E ela vai constatar para o rei: estamos vendidos, seremos destruídos, seremos lançados a perder. Eu peço que você se recorde do juízo que há sobre o mundo. Eu peço que você se recorde daquilo que aconteceu com Adão. Porque há um juízo. Da mesma maneira que eles estavam vendidos, seriam destruídos e lançados a perder, da mesma maneira nós. Vendidos, destruídos, lançados a perder. Por quê? Porque pecamos e fomos destituídos da glória. Novamente, Adão veio ao mundo, Adão pecou, o pecado entrou por Adão, a morte entrou pelo pecado e a morte passa para todos, por isso todos pecaram. Todos nós pecamos, destituídos fomos da presença do Senhor e agora existe um juízo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O Senhor disse para Adão: se comeres deste fruto, morrerás. Não é que o corpo físico vai morrer, mas a alma vai padecer para sempre, a alma vai perecer para todo sempre. Então há um juízo sobre o povo. Estamos vendidos, destruídos, lançados a perder. Da mesma maneira, estou fazendo um paralelo aqui para a gente entrar aqui nesse verso. E o que acontece? Acontece que Esther ela não vai terminar o seu pedido somente com essa constatação. Estamos vendidos, destruídos, lançados a perder. E no final ela fala assim: ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Você sabe por que isso, irmão? Porque por mais que nós mereçamos a morte eterna, por mais que nós pecamos e nós mereçamos ser destituídos, perecer, padecer para todo sempre, para o nosso Criador isso não é recompensa. Por isso que ela fala: ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Para ele, irmão, não é recompensa ver a sua criação morrer para sempre, eternamente. Para ele não é recompensa nos ver chafurdado na lama do pecado. Você pode pensar: fulano está lá chafurdado na lama do pecado, vivendo nas trevas, poxa, naquela podridão, cheirando mal no meio daquele vício. Aí você pode até pensar com a sua mente assim: até que é justo, porque ele procurou, né? Ou eu mesmo, né? Estou vivendo isso porque eu procurei, mereço estar aqui.
Não é isso? Mas mesmo sendo justo, para o rei não é recompensa. Consegue ter a dimensão? Imagina você que é pai, que é mãe. Ou você que pensa um dia em ter um filho. Imagina que você cria ele nos caminhos do Senhor, na justiça, na santidade de Deus. E em certo momento seu filho fala, não, agora eu não quero mais, agora eu quero ir pelo outro caminho, pelo caminho contrário, quero fazer isso e aquilo, e ele começa a só ir ladeira abaixo, ele começa a pecar, ele começa, eu não estou nem aí para a lei de Deus, só cavando, cada vez está mais baixo. E alguém pode dizer assim, bem feito, plantou coisa ruim, colheu coisa ruim. E assim, não está totalmente errado, porque isso é justiça. Plantei coisa ruim, colho coisa ruim. Isso é justo que eu esteja lá. É justo que, eu estou dando um exemplo, tá, do filho. Então é justo que o nosso filho esteja lá, porque ele procurou isso. Mas para você que é pai e mãe, não é motivo de alegria, não é motivo de recompensa ver o seu filho naquela podridão. Pode ser justo, porque ele procurou, mas isso não é recompensa, não é alegria no seu coração. Para o Rei da Glória é a mesma coisa. Só que ele já criou o projeto de redenção mesmo antes do início de tudo. E porque ele já sabia o que ia acontecer com a gente, né? A gente é muito falho mesmo. Então o que ele faz? Ele desce da glória. E você pode achar muito comum que as igrejas falem isso, né? Jesus desceu da glória, né? Parece uma frase comum, né? Parece algo, ok, ele desceu da glória. Mas tenta só imaginar um pouco, né? A palavra diz em João capítulo 1 o seguinte, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que havia feito se fez. E no versículo mais para frente ele vai dizer o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora só rebobinando, tenta pegar, ó, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é isso mesmo. Ele desceu da glória, se fez homem, habitou entre nós, foi humilhado, chicoteado, açoitado, usou coroa de espinhos, sangrou. Jesus carregou uma cruz mesmo sem suportar a cruz. Ele foi pregado no madeiro, morte escandalosa que era a morte de cruz. Você sabe por quê? Porque para ele não é recompensa ver a sua criação morrer para todo sempre. Para ele não é recompensa, ainda que seja justo, porque mereçamos, para ele não é recompensa. Então ele realiza o projeto de salvação. Ele nos compra, quando ele morre na cruz, ele nos compra novamente. Porque para ele, irmão, recompensa é um arrependimento genuíno. Para ele, o que recompensa é ver a sua criação se arrepender. A palavra diz assim que quando um pecador se arrepende, é uma festa no céu. Você consegue imaginar uma festa? Ai, Rafael, você fica falando a mesma coisa toda hora. Mas pensa bem. Quando acontece alguma coisa positiva ou muito legal com o seu filho, o que você quer fazer? Uma festa. Então vamos reunir a família. Você fala para sua mulher, faz o melhor bolo aí que ele mais gosta. Por quê? Porque você quer dar uma festa, tá orgulhoso do seu filho. Não é isso? Então o Senhor lhe dá uma festa quando o pecador se arrepende, irmão. Você imagina você que é pai, que é mãe, o seu filho lá na lama, lá no vício, chafurdado no pecado, mas ele chega um dia para você e fala assim, pai, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu não sei o que eu estava fazendo, me perdoa, me desculpa. Ô irmão, seu coração transborda de alegria. Você sabe por quê? É o mesmo pensamento que o Rei da Glória está pensando assim, agora. Estou transbordando de alegria, sabe por quê? Meu filho está acordando. O meu filho está abrindo os olhos. Ele está caindo na real. O mundo ele tenta alienar tudo e todos. O mundo tenta, enfeitiçar, induzir, manipular todos. Mas quando o filho vem e reconhece e fala assim, olha, eu estava naquele caminho, não me levou a nada. Eu devia ter seguido o que você falou, pai. Há uma festa no céu. É um arrependimento. Sabe por quê? Porque você está aqui debaixo do alienismo, mas aí você começa a se levantar, começa a acordar. Do meio do alienismo você começa a acordar. Eu não vou ser mais alheio, eu vou ser filho. Vou ser filho do Rei da Glória.
Oh, glória a Deus! Uma festa no céu, meu filho está acordando, vamos dar uma festa. Ele se arrependeu, ele está acordando. É uma festa no céu. Irmão, então assim, até vou me dirigir aqui, às vezes, a alguém que tem até um ressentimento com relação a Jesus, né? Por os seus motivos próprios, enfim. Não estou aqui para ficar julgando isso, mas tenta lembrar disso. Tenta lembrar que quando você estava lá, naquela lama, ou quando você está sofrendo na dificuldade, para Ele isso não é recompensa. Te ver sofrer, te ver padecer, te ver no vício, no pecado, para Ele não é recompensa. Ainda que seja justo que nós estejamos lá no meio da lama, porque nós procuramos isso, para Ele não é recompensa. Então Ele desceu da glória e te comprou. Com um alto preço Ele pagou na cruz pela sua vida. Então lembra disso. Lembra disso. Ele fez por amor a você. Irmãos, vocês podem estar pensando, nossa, mas a gente estava falando aqui de Esther no livro de Esther e agora está falando de Jesus? Não é mesmo? É porque é o seguinte, irmãos. O livro pode ser de Esther. O rei pode ser o Assuero, o império pode ser o persa, mas o culto é de Cristo. A Bíblia é de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo aponta para Ele, irmãos. Não é que eu fico tentando achar Jesus no Antigo Testamento, não é isso. Está apontando diretamente. Ele nos faz enxergar essas coisas. Aqui na continuação do livro, só para os irmãos saberem, tá? O rei ele vai acatar o que Esther diz, tá? E vai punir Amã, né? Amã queria destruir os judeus e vai punir Amã, dar uma punição para ele. E os judeus eles fazem uma festa porque eles são libertos daquele juízo, daquele julgamento, estavam vendidos, lembra? Mas eles são libertos disso tudo. Mardoqueu é colocado numa posição como o segundo do Império Persa e o povo judeu muito se alegra, há festa, há alegria e é a mesma coisa que acontece quando Jesus entra na nossa vida. A festa, a alegria começa a morar em você. A gente não fala que ele é digno, né? Não é um jargão da igreja, é uma constatação. Esther estava constatando aqui. A gente constata, ele é digno de toda honra, toda glória, porque ele nos comprou. Pagou alto preço, nos comprou, ele é digno. Por isso que a gente exorta o nome dele, por isso que o culto é para ele, é para o Rei da Glória. O culto é para Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã, a luz do mundo, ele é o alimento, ele é o pão da vida, ele é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, ele é o maná do céu, ele é a porta, ele é a videira verdadeira. E a gente não cansa de exortar o nome dele, porque ele nos comprou, só ele é digno de toda a honra e toda a glória, e é só diante dele que nós nos curvamos. Eu quero te deixar com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, e que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos.